Amém. Com a paz do Senhor, amada igreja. Amém. Falar para o meu pastor aí que eu oro muito bem. Fraco, né, pastor? Mas a palavra que Deus me der é para ti. Senhor, meu Deus e Pai, eu te peço, Senhor, que Jesus esteja presente ao lado do nosso pastor, trazendo a ele a alegria e a paz, que enche ele de unção, sabedoria e entendimento. Eu peço a ti, Senhor Jesus, coloca as palavras, somente aquilo que é para ele falar, e que Deus purifique e consagre a vida dele, que Deus abra as portas da felicidade, da paz, do poder, que Deus venha abençoar a família e ele, que Deus venha prosperar na vida da família, esses filhos abençoados, a esposa, que Deus consagre cada um, que Deus coloque suas mãos preciosas sobre cada um deles, que eles possam ter uma noite maravilhosa de sono, e que Deus venha realizar o sonho de cada um deles. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Já peço para os irmãos abrirem suas Bíblias no livro de Oséias, capítulo 4. Oséias. Depois do livro de Daniel, Oséias. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Amém, Jesus. Antigo Testamento. Isso. Jeremias, Daniel, Ezequiel, Daniel, Oséias. Falar um pouquinho da palavra do Senhor. Amém, Jesus. Pastor ainda não, irmão, mas se Deus quiser um dia, seja vontade do Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Já recebe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias 4:6. Oséias 4:6. Um versículo que me toca muito ao meu coração aos últimos dias e tempos, e que quero que fale também com a amada igreja, que o Espírito Santo possa traduzir ao coração dos irmãos o que ele passou ao meu coração nesses últimos dias. Eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. Porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim. Visto que vos esquecestes da Torá, lei do teu Elohim Deus, eis que eu também ignorarei vossos filhos. Senhor Deus e amado Pai, aqui estamos mais uma vez diante da tua presença, Deus, para falar do teu santo nome. Que teu Espírito Santo cresça nessa noite, que eu seja apenas uma ferramenta e não venha me engrandecer, Senhor, pois só tu és grande, só tu podes fazer a tua obra. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Os irmãos conseguem me ouvir bem? Sim. Então vamos fazer na moda antiga mesmo. Não, vou fazer na moda antiga porque eu gosto disso. Amém, Jesus. O Senhor, Ele falou com Oséias num momento muito difícil do povo de Deus. E ele, se os irmãos forem estudar a passagem de Oséias desde o começo, ele teve que se casar com uma prostituta chamada Gomer, e teve filhos, e os seus filhos eram como Deus via o povo de Israel naquele tempo. Botou os dois nomes, e ele começou a falar com Oséias como ele começou a falar com o povo de Israel. Começou a usar a vida de Oséias para falar ao povo de Israel o que ele ia fazer, o que ele precisava fazer no seu povo.
E é estranho de se pensar, mas Deus foi dar logo uma prostituta para o seu profeta, para o homem de Deus. Só que o povo de Deus naquele tempo, ele estava totalmente rebelde, totalmente fora dos ensinamentos bíblicos, fora dos ensinamentos do Senhor. E não estavam entendendo a vontade de Deus, não estavam entendendo o que Deus estava tentando falar. E assim ele teve que usar o seu profeta como exemplo vivo dentro daquele tempo. E a gente vê desde o começo da Bíblia, quando a palavra foi tirada do meio do seu povo, desde o início, desde Adão e Eva, quando Deus disse para Eva: não comai do fruto, ela foi lá e comeu. E a gente não entende às vezes o agir de Deus, o mover de Deus. E às vezes falta nós entender e buscar por nós mesmos a palavra. É bom nós termos o pastor, é bom nós termos a missionária, é bom nós termos os ensinamentos, mas se nós não pegarmos no nosso coração e buscar a nós mesmos os versículos, a palavra de Deus, não vai adiantar muita coisa. E Deus começou falando com Oséias: você vai casar com uma prostituta e vai ter filhos, e ela vai fugir. E ela voltou a fazer as coisas que fazia de antes de ter casado com Oséias. E Deus vê nos últimos tempos na igreja, não vamos falar nem de Israel, vamos falar da igreja. Porque a igreja está sendo um povo que está fazendo muita idolatria em homens de Deus, em púlpitos. O que mais importa é fazer aqui atrás e lá fora a gente não vê. Aleluia a Deus. E às vezes a gente não entende os propósitos de Deus. A gente não entende os desertos que nós temos que viver muitas vezes para Deus cumprir os propósitos de Deus. A última vez que eu preguei foi aqui, aquela vez. E Deus começou a tratar comigo no secreto. Começou a tratar dentro do meu coração. Passei por grandes desertos, mas Deus é fiel quando a gente entende o propósito da palavra. Glória a Deus, aleluia. Quando a gente entende o que a gente é para fazer, não importa nada, Ele vai cumprir, mas a gente tem que entender que a gente tem que fazer. Glória a Deus, aleluia. A minha mulher é testemunha viva. Eu ficava às vezes bravo ou triste que eu não pregava. Que eu não pregava uma semana e Deus falou assim: vou te tocar no silêncio. Glória a Deus, aleluia. Vou te tocar no silêncio para te ensinar. Aleluia. Vou te tocar no silêncio para mostrar para ti que sou eu que faço. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vivi desertos, mas Deus esteve até no deserto. É verdade. Até no deserto Deus me provou como provou Ezequiel lá no vale. Aleluia, Deus. Daí a gente começa a entender o que é ter o propósito, o que é ter aquela paz que excede todo entendimento, o que é viver no ribeiro como Elias, e Deus alimentar, e Deus prover, e Deus restaurar, e Deus multiplicar. Porque muitas vezes não é um púlpito de madeira que vai salvar, não é isso, é nós sermos testemunhas vivas lá fora. Verdade, Deus, aleluia. Sermos testemunhas vivas para outros povos. Aleluia. E falar aqui atrás, em grandes oportunidades, sim, mas falar de Cristo. Porque hoje a gente vê aquele mundaréu de reteté, de giro, mas daí volta para o mundo, é a mesma coisa de antes. Aleluia, Deus. A gente tem que parar de olhar para as pessoas e sim olhar para a palavra. Eu estava há pouco tempo, 2 meses sem congregar, e pedi direção para Deus, onde que eu vou congregar, Deus? Porque eu queria estar no meio da igreja, eu queria estar fazendo parte do ministério. Aleluia. E daí Deus, tu vai ali, só que tu vai sentar, vai aprender,
e na hora certa eu vou fazer. É Deus que faz, é Deus que honra, é Deus que exalta, é por meio da palavra, é por meio de aprender o que é viver a palavra. Aleluia, Deus. E hoje o povo quer chave de carro, quer chave de casa, quer isso, quer aquilo, quer aquele outro, mas não quer viver os mistérios. E por isso que muitos ministérios estão quebrando espiritualmente, não estão fortalecidos, porque os irmãos não se unem, a igreja não se ama, a igreja está dividida, as lideranças estão divididas, um querendo derrubar o outro, um querendo tomar o lugar do outro. Não é assim. É verdade, Jesus. Chamei uns para mestres, uns para apóstolos, uns para evangelistas, uns para isso, uns para aquilo, mas todos são da árvore de Cristo. Todos são de dentro do ensinamento da palavra e fazer a vontade dele. Por isso que hoje eu não me preocupo mais se eu tenho microfone ou não, eu me preocupo se a alma está sendo tocada pelo Espírito Santo. Eu me preocupo se crescer a perna, se crescer o braço, não. Eu me preocupo se a pessoa vai para o céu. Aleluia. Quantos Jesus curou e no fim vão lá crucificar? E saber que quando é fechada uma porta pelo homem, Deus abre 500. Porque aqui é um mero púlpito, aqui é uma madeira bonita. Só que a madeira e a pedra de quebrar um coração é diferente. É saber falar de um jeito para o pastor Adão e lá no mundo falar diferente, porque eles não vão entender o que eu vou falar para o pastor Adão. É saber o Espírito Santo traduzir as palavras da tua boca para uma pessoa que lá no mundo vai querer ouvir algo e não vai entender. Porque o ensinamento da palavra é nos fazer ser loucos para confundir os sábios. Porque os sábios querem andar atrás de um púlpito e não querem estar lá atrás das armas, correndo atrás de presidiário, atrás de traficante, porque é isso que Deus quer. Oh, glória. Verdade, Deus. E 8 anos depois eu fui começar a entender o propósito e eu pensei, por que eu demorei tanto para entender? Aleluia. Atrasei as bênçãos de Deus na minha vida porque eu não comecei a entender que primeiro quem se humilha será exaltado, que primeiro quem faz a vontade dele, depois ele exalta no momento certo. No momento que ele descer a glória, ninguém vai entender. Ah, mas o irmão era assim, mas a glória é dele. Ah, mas ele fazia isso, mas a glória é dele. Ah, mas ele fazia aquilo, mas a glória é dele. Amém. Glória a Deus. Ele que transforma, ele que faz, ele que restaura, ele que multiplica. E a gente fica se perguntando, ah, mas se Deus vinha no inverno, ah, mas se Deus vinha no verão. Ah, e tu está fazendo o quê? Que não está indo atrás. E tu está fazendo o quê? Que não está mudando as vidas das pessoas lá fora. Aleluia, Deus. Porque daí a pessoa vem aqui, ai irmão, ora por mim. E daí no domingo que vem ou na sexta que vem, ora por mim. Ah, mas a mesma coisa de novo. Mas o mesmo, só porque a pessoa não sabe pedir ao Senhor, não sabe conversar com o Senhor, não sabe que Ele é o dono de tudo, que Ele pode fazer. E o que mais temos feito é as pessoas olharem para o homem e não para o dono de Deus. Aleluia, Deus. É verdade, Jesus. Porque no tempo de Oséias, os líderes não estavam fazendo a vontade dele, estavam tirando a verdadeira palavra e fazendo mais atrocidades.
E se os irmãos forem ver, basicamente o livro de Oséias é um resumo do livro de Jeremias. Porque basicamente a mesma coisa era feita no tempo de Jeremias, no tempo de Oséias. Era basicamente a mesma coisa. Glória a Deus, aleluia. Só que Oséias já era um cara velho de idade. E Jeremias começou com 17 anos. Então não é o tempo de idade que vai te salvar. Não é o tempo de dentro da igreja que vai te salvar. Não é o teu tempo de ministério que vai te salvar. Não é quantas pessoas tu curou que vai te salvar. Mas sim o poder da palavra. Mas sim a vontade de Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. E eu comecei a entender as coisas maravilhosas do Espírito Santo, quando Deus colocou no meu coração, e é o meu lema de vida, Jeremias 33:3. Tive uma oportunidade de ter tempo de pregar isso, ou aqui ou em outro lugar. Porque Jeremias começou com 17 anos, fanho. Ninguém entendia o que ele falava, mas Deus chamou ele desde o ventre e falou para ele: pode pelejar contra ti, mas eu serei contigo. Glória a Deus, aleluia. Jeremias ficou 40 anos para vocês, e o povo foi cativo porque não entendeu a vontade de Deus. Eu sempre brinco com os irmãos lá das nossas células da quadrangular. Eu sempre brinco com eles. O demônio vai dar o que tu quer, mas Deus vai te dar o que tu precisa. Glória a Deus, aleluia. Se está dentro da vontade de Deus o que tu quer, Deus vai te dar. Glória a Deus. Mas se não está dentro da vontade de Deus e nós espernear, não adianta. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Passei 2 meses sem congregar, sem entrar dentro de uma igreja. E depois Deus me deu uma casa de oração para aquela que cuida, Deus, aquela que cuida de almas. Eu nunca me vi brigando numa causa assim, por causa que é a Assembleia, porque isso e porque aquilo. Não falando mal da Assembleia de Deus, mas só colocando uma palavra assim para a gente entender. Eu era assembleano e só a Assembleia funcionava. A gente tem que entender que o Espírito Santo não olha para a placa. É verdade, Deus, aleluia. O Espírito Santo não olha o de fora, e sim o de dentro. O Espírito Santo de Deus que cuida, que restaura, que muda. E cada lugar que eu passei aprendi muita coisa. Mas aqui atrás é diferente, e lá fora tem que ser mais diferente ainda. Então eu vejo algumas vezes: irmão, eu quero 200 seguidores e não sei o que, não sei o que, e vamos. Cara, não precisa postar o que tu faz em cima do monte. Em cima do monte é secreto. Em cima do monte é tu e Jesus Cristo e Deus. Glória a Deus, verdade, Jesus. Eu era louco por internet. A minha mulher já pegou comigo várias vezes por causa disso. Posso sim, posso várias coisas sobre Jesus, mas o primeiro é o Espírito Santo. Glória a Deus, é verdade, Jesus. Ele que vai suprir, Ele que vai fazer. Se tiver faltando, Ele vai dar. Se tiver faltando, Ele vai fazer. Só que nós temos que entender, se não somos obedientes. Deuteronômio 28:2, que é outro versículo que não sai da minha cabeça. Se fores obediente à minha palavra e ouvires a minha voz, vocês serão abençoados. Glória a Deus, aleluia. Que nem o pastor falou, não adianta correr, não adianta ficar louco.
Porque a bênção que vai correr até você, não é você que vai correr até a bênção, se você for obediente. Aleluia a Deus. Se Deus me der um dia por causa da obra, amém. Se Deus não me der, também amém. É Ele que faz, é Ele que prospera. Aleluia a Deus. Se Deus abrir uma porta melhor de emprego ou não, eu vou ter que continuar fazendo para Ele. É isso que nós temos que entender. Ah, mas o irmão não me viu. Quanto tempo os irmãos não vão me visitar? Continua fazendo para Ele. Glória a Deus. Aleluia. Nós começamos a fazer para Ele. Púlpito é legal, pregar atrás de púlpito é maravilhoso, mas isso aqui começa a ficar por último. A paz, depois que tu sei, que tu obedece a Deus, a paz que reina sobre a tua vida é assustadora. Tem coisas que acontecem no meu serviço hoje que se acontecesse há meio ano atrás, eu não estava nem mais vivo. Mas quando a gente entende o propósito de Deus, o ensinamento dentro da palavra, aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz que transforma a vida, o Espírito Santo que reina, daí a gente vai entender que é a paz. Se a porta abrir, amém. Se ela não abrir, amém. Glória a Deus. E até os guris no serviço perguntam para mim: por que tu está tão em paz? Eu estou em paz. Às vezes eu fico, às vezes só fica o meu corpo lá, eu fico conversando com Jesus em espírito de oração e eles, o que está acontecendo? Eu nem estava aqui. Glória a Deus. Porque a gente começa a entender os mistérios de Deus, a gente quer ficar mais e mais e mais e mais. Se eu for além disso, não é de Deus e vai ser de mim. Eu entrego as palavras em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus, aleluia. Só para Deus, Senhor, tudo bem, corta a mata. É aprovado Deus.